Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Entenda isso e encontrará força. Muito pouco é necessário para ter uma vida feliz, está tudo dentro de você, na sua forma de pensar. Hoje, escapei da ansiedade, embora tenha descartado porque estava dentro de mim, nas minhas próprias percepções, não externamente. Se não está certo, não faça. Se não é verdade, não diga. A melhor vingança é não ser como seu inimigo. Aceite as coisas às quais o destino prende e ame as pessoas com as quais o destino une, mas faça isso com todo o seu coração. Concentre-se no presente. Quando você acordar de manhã, pense que é um privilégio precioso estar vivo, respirar, pensar, aproveitar, amar. Tudo o que acontece com você estava esperando acontecer desde o início dos tempos. Viver feliz é um poder interior da alma. Você pode cometer injustiça ao não fazer nada. Não perca mais tempo discutindo sobre como um bom homem deve ser. Faça cada ato da sua vida como se fosse o último. Não é a morte que um homem deve temer, mas sim o medo de nunca começar a viver. O primeiro passo, e não fique ansioso, a natureza controla tudo. O segundo passo, concentre-se no que você tem que fazer, fixe seus olhos nisso, lembre-se de que sua tarefa é ser um bom ser humano, lembre-se do que a natureza exige das pessoas, então faça isso sem hesitação. E fale a verdade como você a vê, mas com bondade, com humildade, sem hipocrisia. Não seja ouvido reclamando, nem mesmo para si mesmo. Não se perturbe, pois todas as coisas estão de acordo com a natureza universal, e em pouco tempo você será ninguém em nenhum lugar. A verdadeira boa sorte é o que você faz por si mesmo, em boa sorte, bom caráter, boas intenções, boas ações. Não deixe sua mente se concentrar no que você não tem, tanto quanto no que você já tem. Julgamento objetivo, agora neste exato momento. Ação desinteressada, agora neste exato momento. Aceitação voluntária, agora neste exato momento, de todos os eventos externos. Isso é tudo o que você precisa. Quase nada material é necessário para uma vida feliz, para aquele que entendeu a existência. Receba riqueza ou prosperidade sem arrogância e esteja pronto para deixá-la ir. Pelo amor de Deus, pare de honrar o externo, pare de se tornar uma ferramenta da mera matéria ou das pessoas que podem te fornecer ou negar essas coisas materiais. Quando você realiza um ato bom, não chame os outros para ver, mas siga em frente para outro ato, assim como uma videira continua a produzir uvas na estação. Algum homem tem medo da mudança? O que pode acontecer sem mudança? O que é mais agradável e mais adequado à natureza universal? E você pode tomar um banho quente se a madeira para o fogo não passar por uma mudança? E você pode ser nutrido se a comida não passar por uma mudança? E qualquer outra coisa útil pode ser realizada sem mudança. Você não vê então que para você mesmo também é o mesmo e igualmente necessário mudar para a natureza universal. Receba sem orgulho, deixe ir sem apego. Quando você assumir esses nomes, bom, modesto, verdadeiro, racional, equânime e magnânimo, cuide para não mudar esses nomes, e se você os perder, retorne rapidamente a eles. Muitas vezes me perguntei como é que cada homem se ama mais do que todos os outros homens, mas coloca menos valor em suas próprias opiniões do que nas opiniões dos outros. Esteja contente com o que você é e não deseje mudança, nem tema seu último dia, nem deseje por ele. Considere que em breve você será ninguém em nenhum lugar, nem todas essas coisas que você vê agora, nem todos aqueles que estão vivos agora, existirão, pois todas as coisas são formadas pela natureza para mudar, ser transformadas e perecer, para que outras coisas em sucessão contínua possam existir. Em resumo, não se preocupe com coisas que estão além do seu controle. A felicidade só pode ser alcançada quando moderamos nossos desejos e reconhecemos sua superficialidade e transitoriedade. Ninguém é livre se não é dono de si mesmo. A riqueza não consiste em possuir grandes posses, mas em ter poucos desejos. Quem não considera o que possui como a maior riqueza é infeliz, mesmo que seja mestre do mundo. Quando seus pensamentos, palavras e ações se tornam um tecido contínuo, você otimiza seus esforços e elimina preocupações e temores. É hora de parar de ser vago se você deseja ser uma pessoa extraordinária. Se deseja ser sábio, você deve identificar explicitamente o tipo de pessoa que aspira a se tornar. Se você busca a verdade, não buscará vencer a qualquer custo, e quando encontrar a verdade, não precisará temer ser derrotado. Deixe o silêncio ser sua regra geral, ou diga apenas o necessário e em poucas palavras.
Conheça primeiro quem você é e então se enfeite de acordo. Primeiro, diga a si mesmo quem você gostaria de ser e então faça o que precisa ser feito. As circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. A liberdade é o único objetivo digno na vida, é alcançada ao ignorarmos as coisas que estão além do nosso controle. Não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas sempre podemos escolher como respondemos a elas. Não explique sua filosofia, incorpore-a. Embora não possamos controlar os papéis que nos são atribuídos, é nosso dever desempenhar o papel que nos é dado da melhor maneira possível e abster-se de reclamar sobre isso. Onde quer que você esteja e em quaisquer circunstâncias, dê uma performance impecável. Primeiro aprenda o significado do que você diz e então fale. Nada grandioso é criado de repente, assim como um cacho de uvas ou uma figueira. Se você me disser que deseja uma figueira, eu respondo que há tempo. Deixe-a primeiro florescer, depois dar frutos e amadurecer. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Às vezes, até viver é um ato de coragem. A verdadeira felicidade é desfrutar o presente sem depender ansiosamente do futuro, sem nos divertirmos com esperanças ou medos, mas ficando satisfeitos com o que temos, que é suficiente, pois aquele que está satisfeito não deseja mais nada. As maiores bênçãos da humanidade estão dentro de nós e ao nosso alcance. Um homem sábio está contente com o que tem, seja o que for, sem desejar o que não tem. A sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Toda crueldade nasce da fraqueza. Não há um caminho fácil da terra para as estrelas. As dificuldades fortalecem a mente assim como o trabalho fortalece o corpo. Sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Assim como uma história, a vida não importa quanto tempo dure, mas sim quão boa ela é. Você age como mortais em tudo o que temem e como imortais em tudo o que desejam. Apegue-se aos seus entusiasmos juvenis, você será capaz de usá-los melhor quando estiver mais velho. Se um homem não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento é favorável. O poder da mente é ser invencível. Não é que temos tão pouco tempo, mas sim que perdemos tanto. A vida que recebemos não é curta, mas nós a encurtamos. Não somos mal providos, mas usamos de forma desperdiçada o que temos. Não é o homem que possui pouco, mas sim o homem que anseia por mais que é pobre. Comece imediatamente a viver e conte cada dia separadamente como uma vida separada. Aquele que é corajoso é livre. Não há necessidade de chorar pelas partes da vida, pois toda ela merece lágrimas. Se você realmente deseja escapar das coisas que o perturbam, o que você precisa não é estar em um lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente. Nenhum homem jamais foi sábio por acaso, até que tenhamos começado a passar sem eles, não percebemos o quão desnecessárias muitas coisas são. Temos usado um conjunto de citações e ensinamentos de diferentes filósofos e pensadores para compor essa resposta. Aqui estão algumas das fontes que foram utilizadas. Epicteto, um filósofo estoico conhecido por seus ensinamentos sobre a ética e a busca pela sabedoria. Sêneca, um filósofo estoico que discutiu amplamente sobre a virtude, a sabedoria e a felicidade. Marco Aurélio, um imperador romano e filósofo estoico, cujos escritos refletem seus pensamentos sobre a vida, a moralidade e o autodomínio. Confúcio, um filósofo chinês cujos ensinamentos se concentram na ética, moralidade e no aprimoramento pessoal. Ralph Waldo Emerson, um escritor e filósofo americano conhecido por suas ideias sobre a individualidade, autoconfiança e autossuficiência. Essas citações e ensinamentos refletem a importância de buscar a sabedoria, viver de acordo com nossos valores, encontrar a felicidade no presente, enfrentar desafios com coragem e viver uma vida autêntica. Espero que essas reflexões possam ser úteis para você. A verdadeira riqueza é escrava de um homem sábio e mestra de um tolo. Aproveite os prazeres presentes de tal maneira que não prejudique os futuros. Se você vive em harmonia com a natureza, nunca será pobre. Se você vive de acordo com o que os outros pensam, nunca será rico. Enquanto você viver,
continue aprendendo a viver. As pessoas são econômicas ao guardar seus bens pessoais, mas quando se trata de desperdiçar tempo, são extremamente desperdiçadoras da única coisa em que é certo ser econômico. O sol também brilha sobre os injustos. O destino guia os dispostos e arrasta os relutantes. Uma espada nunca mata ninguém, é uma ferramenta nas mãos do assassino. Lazer sem livros é morte e enterro de um homem vivo. Todo novo começo surge a partir do fim de outro começo. Muitas vezes, um homem muito velho não tem outra prova de sua longa vida além de sua idade. Aprendemos não na escola, mas na vida. Um presente não consiste no que é feito ou dado, mas na intenção de quem dá ou faz. Seja gentil, pois cada pessoa que você encontra está lutando uma batalha difícil. Cada coração canta uma música incompleta até que outro coração sussurre de volta. Aqueles que desejam cantar sempre encontram uma música. Com o toque de um amante, todos se tornam poetas. Homens sábios falam porque têm algo a dizer, tolos falam porque precisam dizer algo. Podemos perdoar facilmente uma criança que tem medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Apenas os mortos viram o fim da guerra. O preço que os homens bons pagam pela indiferença aos assuntos públicos é serem governados por homens maus. Não treine uma criança para aprender pela força ou dureza, mas direcione-a para o que diverte suas mentes, para que você possa descobrir com maior precisão a inclinação peculiar do gênio de cada um. A penalidade mais pesada por recusar governar é ser governado por alguém inferior a você. De acordo com a mitologia grega, os humanos foram originalmente criados com 4 braços, 4 pernas e uma cabeça com 2 faces. Temendo seu poder, Zeus os dividiu em 2 partes separadas, condenando-os a passar a vida em busca de suas outras metades. Eu sou o homem mais sábio vivo, pois sei uma coisa, e essa é que não sei nada. Nunca desencoraje alguém que continua progredindo, não importa o quão devagar. O amor é uma doença mental séria. Uma das penalidades por se recusar a participar da política é acabar sendo governado por seus inferiores. Pessoas boas não precisam de leis para agir de forma responsável, enquanto as más sempre encontrarão uma maneira de contorná-las. A medida de um homem é o que ele faz com seu poder. A ignorância é a raiz e o tronco de todo o mal. Se as mulheres são esperadas para fazer o mesmo trabalho que os homens, devemos ensiná-las as mesmas coisas. Estou tentando pensar, não me confunda com fatos. Há verdade no vinho e nas crianças. Aqueles que contam as histórias governam a sociedade. O comportamento humano deriva de 3 fontes principais: desejo, emoção e conhecimento. A loucura do amor é a maior bênção dos céus. Educação é ensinar nossos filhos a desejar as coisas certas. Existem 3 classes de homens: amantes da sabedoria, amantes da honra e amantes do ganho. Coragem é saber o que não temer. Na política, presumimos que todos que sabem como conseguir votos sabem como administrar uma cidade ou um estado. Quando estamos doentes, não pedimos o médico mais bonito ou o mais eloquente. Você não deve honrar os homens mais do que a verdade. Há 2 coisas com as quais uma pessoa nunca deve ficar com raiva: aquilo que ela pode evitar e aquilo que não pode. Quando falam mal de você, viva de forma a ninguém acreditar neles. O começo é a parte mais importante do trabalho. Como você pode provar se, neste momento, estamos dormindo e todos os nossos pensamentos são um sonho? Ou se estamos acordados e conversando uns com os outros no estado de vigília? O objetivo da educação é nos ensinar a amar o que é belo.
Uma casa que possui uma biblioteca possui uma alma. A necessidade é a mãe da invenção. Aqueles que são capazes de enxergar além das sombras e mentiras de sua cultura nunca serão compreendidos, muito menos acreditados pelas massas. A morte não é o pior que pode acontecer aos homens. A maior riqueza é viver contente com pouco. O exercício físico, quando obrigatório, não faz mal ao corpo, mas o conhecimento adquirido sob compulsão não se fixa na mente. A beleza está nos olhos de quem vê. Nenhum homem deveria trazer filhos ao mundo se não estiver disposto a cuidar deles até o fim, em sua natureza e educação. O caráter é simplesmente um hábito persistente. Um vaso vazio faz o som mais alto, assim como aqueles com menos inteligência são os que mais falam. A excelência não é um presente, mas uma habilidade que requer prática. Não agimos corretamente porque somos excelentes, na verdade, alcançamos a excelência agindo corretamente. A inovação musical é perigosa para o Estado, pois quando os modos da música mudam, as leis fundamentais do Estado também mudam. Você é minha estrela, um observador de estrelas também, e eu gostaria de ser o céu com 1 bilhão de olhos para te observar. O amor é simplesmente um nome para o desejo e busca do todo. As pessoas são como a terra, elas podem nutrir e ajudar no seu crescimento como pessoa, ou podem inibir seu crescimento e fazê-lo murchar e morrer. As boas ações fortalecem a nós mesmos e inspiram boas ações nos outros. A alma não leva nada consigo para o próximo mundo, exceto sua educação e cultura. No início da jornada para o próximo mundo, a educação e a cultura podem ser a maior ajuda ou o maior fardo para a pessoa que acabou de morrer. Um herói nasce entre 100, um sábio é encontrado entre 1000, mas um talentoso pode não ser encontrado mesmo entre 100.000 homens. Eu vou ensinar às crianças música, física e filosofia, mas, acima de tudo, música, pois os padrões na música e em todas as artes são as chaves para o aprendizado. Os poetas fazem coisas grandes e sábias que eles mesmos não entendem. Conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. É sinal de uma mente educada ser capaz de considerar um pensamento sem aceitá-lo. O que é um amigo? Uma única alma habitando em 2 corpos. Educar a mente sem educar o coração não é uma verdadeira educação. A esperança é um sonho desperto. Nenhuma grande mente jamais existiu sem uma pitada de loucura. A felicidade depende de nós mesmos. Qualquer um pode ficar com raiva, isso é fácil, mas ficar com raiva da pessoa certa, na medida certa, no momento certo e pelo motivo certo, e da maneira certa, isso não está ao alcance de todos e não é fácil. A excelência nunca é um acidente, é sempre o resultado de alta intenção, esforço sincero e execução inteligente. Ela representa a escolha sábia entre muitas alternativas. A escolha, não o acaso, determina o seu destino. Desejar ser amigo é algo rápido, mas a amizade é uma fruta que amadurece lentamente. A felicidade é o significado e o propósito da vida, o objetivo final da existência humana. Ser amigo de todos é ser amigo de ninguém. A paciência é amarga, mas seu fruto é doce. Aqueles que educam bem as crianças são mais dignos de honra do que aqueles que as geram, pois estes apenas lhes deram a vida, enquanto aqueles lhes ensinam a viver bem. Perceber é sofrer. Aquele que superou seus medos será verdadeiramente livre. Aqueles que sabem fazem, aqueles que entendem ensinam. Os educados diferem dos não educados tanto quanto os vivos diferem dos mortos. Aquele que se deleita na solidão é ou uma fera selvagem ou um deus. Eu considero mais corajoso aquele que supera seus desejos do que aquele que conquista seus inimigos,
pois a vitória sobre si mesmo é a mais difícil. A pobreza é a mãe da revolução e do crime. O objetivo da arte é representar não a aparência exterior das coisas, mas o seu significado interno. Não é possível continuar a citação, pois ela foi interrompida. No entanto, as citações anteriores são uma seleção de frases filosóficas e reflexivas que abordam diversos temas, como a vida, a felicidade, a amizade, a educação, entre outros. Essas frases são atribuídas a diferentes filósofos e pensadores ao longo da história. Se você estiver interessado em explorar mais sobre algum desses temas ou se tiver alguma pergunta específica, fique à vontade para perguntar. A natureza não faz nada inutilmente. Todos os trabalhos remunerados absorvem e degradam a mente. Homens sábios falam quando têm algo a dizer, tolos falam porque precisam dizer algo. A desgraça mostra quem não é realmente amigo. Onde se cruzam seus talentos e as necessidades do mundo, aí está sua vocação. A aprendizagem é um ornamento na prosperidade, um refúgio na adversidade e um provimento na velhice. A excelência é uma arte conquistada através de treinamento e hábito. Não agimos corretamente porque temos virtude ou excelência, mas temos essas qualidades porque agimos corretamente. Somos o que repetidamente fazemos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. A única verdadeira sabedoria está em saber que você não sabe nada. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Eu não posso ensinar nada a ninguém, só posso fazê-los pensar. Só há um conhecimento bom e uma ignorância má. A admiração é o começo da sabedoria. Mentes fortes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos, mentes fracas discutem pessoas. Para se encontrar, pense por si mesmo. A educação é o acender de uma chama, não o encher de um vaso. Aquele que não está satisfeito com o que tem, não ficará satisfeito com o que gostaria de ter. Seja lento para fazer amizades, mas quando estiver nelas, seja firme e constante. Se você não consegue o que quer, você sofre. Se consegue o que não quer, você sofre. Mesmo quando consegue exatamente o que quer, você ainda sofre, porque não pode mantê-lo para sempre. Sua mente é seu próprio problema, ela deseja ser livre de mudanças, livre de dor, livre das obrigações da vida e da morte. Mas a mudança é uma lei e nenhuma quantidade de fingimento vai alterar essa realidade. Às vezes, você ergue paredes não para impedir que as pessoas entrem, mas para ver quem se importa o suficiente para derrubá-las. Nenhum homem tem o direito de ser amador em assuntos de treinamento físico. É uma vergonha um homem envelhecer sem ver a beleza e a força de que seu corpo é capaz. Quando se perde o debate, a difamação se torna a ferramenta do perdedor. O segredo da felicidade, você vê, não está em buscar mais, mas em desenvolver a capacidade de aproveitar menos. Conhece-te a ti mesmo. Aquele que deseja mover o mundo deve primeiro mover-se a si mesmo. A satisfação é riqueza natural, o luxo é pobreza artificial. Empregue seu tempo em se aprimorar através das escrituras dos outros, para que você possa adquirir facilmente o que outros trabalharam arduamente. Só o conhecimento é bom, e só a ignorância é má. Não faça aos outros o que te irrita se feito a você por outros. Cada ação tem seus prazeres e seu preço. Prefiro o conhecimento à riqueza, pois a primeira é transitória e a segunda é perpétua. Não podemos viver melhor do que buscando nos tornar melhores. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm medo do prazer. Cuidado com a esterilidade de uma vida ocupada. Entender uma pergunta é meio caminho para a resposta.
O amor mais intenso tem o fim mais frio. A vida contém duas tragédias, uma é não conseguir o desejo do seu coração, a outra é consegui-lo. A inveja é a úlcera da alma. A melhor maneira de viver com honra neste mundo é sermos o que fingimos ser. Eu sei que sou inteligente porque sei que não sei nada. A verdadeira sabedoria nos alcança quando percebemos o quão pouco entendemos sobre a vida, nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Das mais profundas vontades, muitas vezes surge o mais mortal ódio. Seja mais gentil do que o necessário com todos que você encontra, pois cada um está lutando uma batalha. Se você é a natureza, não faz nada inutilmente. Todos os trabalhos remunerados absorvem e degradam a mente. Homens sábios falam quando têm algo a dizer, tolos falam porque precisam dizer algo. A desgraça mostra quem não é realmente amigo. Onde se cruzam seus talentos e as necessidades do mundo, aí está sua vocação. A aprendizagem é um ornamento na prosperidade, um refúgio na adversidade e um provimento na velhice. A excelência é uma arte conquistada através de treinamento e hábito. Não agimos corretamente porque temos virtude ou excelência, mas temos essas qualidades porque agimos corretamente. Somos o que repetidamente fazemos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. A única verdadeira sabedoria está em saber que você não sabe nada. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Eu não posso ensinar nada a ninguém, só posso fazê-los pensar. Só há um conhecimento bom e uma ignorância má. A admiração é o começo da sabedoria. Mentes fortes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos, mentes fracas discutem pessoas. Para se encontrar, pense por si mesmo. A educação é o acender de uma chama, não o encher de um vaso. Aquele que não está satisfeito com o que tem, não ficará satisfeito com o que gostaria de ter. Seja lento para fazer amizades, mas quando estiver nelas, seja firme e constante. Se você não consegue o que quer, você sofre. Se consegue o que não quer, você sofre. Mesmo quando consegue exatamente o que quer, você ainda sofre, porque não pode mantê-lo para sempre. Sua mente é seu próprio problema, ela deseja ser livre de mudanças, livre de dor, livre das obrigações da vida e da morte. Mas a mudança é uma lei e nenhuma quantidade de fingimento vai alterar essa realidade. Às vezes, você ergue paredes não para impedir que as pessoas entrem, mas para ver quem se importa o suficiente para derrubá-las. Nenhum homem tem o direito de ser amador em assuntos de treinamento físico. É uma vergonha um homem envelhecer sem ver a beleza e a força de que seu corpo é capaz. Quando se perde o debate, a difamação se torna a ferramenta do perdedor. O segredo da felicidade, você vê, não está em buscar mais, mas em desenvolver a capacidade de aproveitar menos. Conhece-te a ti mesmo. Aquele que deseja mover o mundo deve primeiro mover-se a si mesmo. A satisfação é riqueza natural, o luxo é pobreza artificial. Empregue seu tempo em se aprimorar através das escrituras dos outros, para que você possa adquirir facilmente o que outros trabalharam arduamente. Só o conhecimento é bom, e só a ignorância é má. Não faça aos outros o que te irrita se feito a você por outros. Cada ação tem seus prazeres e seu preço. Prefiro o conhecimento à riqueza, pois a primeira é transitória e a segunda é perpétua. Não podemos viver melhor do que buscando nos tornar melhores. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm medo do prazer. Cuidado com a esterilidade de uma vida ocupada. Entender uma pergunta é meio caminho para a resposta.
O amor mais intenso tem um fim mais frio. A vida contém duas tragédias, uma é não conseguir o desejo do seu coração, a outra é consegui-lo. A inveja é a úlcera da alma. A melhor maneira de viver com honra neste mundo é sermos o que fingimos ser. Eu sei que sou inteligente porque sei que não sei nada. A verdadeira sabedoria nos alcança quando percebemos o quão pouco entendemos sobre a vida, nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Das mais profundas vontades, muitas vezes surge o mais mortal ódio. Seja mais gentil do que o necessário com todos que você encontra, pois cada um está lutando uma batalha. Quando você acorda de manhã, pense que privilégio é estar vivo. Pense, aproveite, ame. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Reconheça isso. E encontrará força. Comece cada dia dizendo a si mesmo: hoje enfrentarei interferências. Gratidão, insolência, deslealdade, má vontade e egoísmo, todos eles devidos à ignorância dos ofensores sobre o que é bom ou mal. Contemple a beleza da vida, observe as estrelas e veja-se correndo com elas. Tudo que ouvimos é uma opinião, não um fato, tudo que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser, seja um. Se alguém puder me mostrar que o que penso ou faço está errado, mudarei felizmente. Pois busco a verdade pela qual ninguém jamais foi verdadeiramente prejudicado. A pessoa que continua em sua autoenganação e ignorância é quem é prejudicada. A esperança é um sonho acordado. A excelência nunca é um acidente. É sempre o resultado de uma intenção elevada. Esforço sincero e execução inteligente. Representa a escolha sábia de muitas alternativas. A escolha, não o acaso, determina o seu destino. Aquele que superou seus medos será verdadeiramente livre. Aquele que se deleita na solidão é ou uma fera selvagem ou um deus. Conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. É marca de uma mente educada ser capaz de considerar um pensamento sem aceitá-lo. Educar a mente sem educar o coração não é educação de verdade. Nenhuma grande mente jamais existiu sem um toque de loucura. A felicidade depende de nós mesmos. Qualquer um pode ficar com raiva, isso é fácil, mas ficar com raiva da pessoa certa. E na medida certa, no momento certo e pelo motivo certo. E da maneira certa, isso não está ao alcance de todos e não é fácil. A medida de um homem é o que ele faz com seu poder. A ignorância é a raiz e o tronco de todo o mal. Se as mulheres são esperadas para fazer o mesmo trabalho que os homens, devemos ensiná-las as mesmas coisas. Estou tentando pensar, não me confunda com fatos. Há verdade no vinho e nas crianças. Aqueles que contam as histórias governam a sociedade. O comportamento humano decorre de três fontes principais: desejo, emoção e conhecimento. A loucura do amor é a maior das bênçãos do céu. Educação é ensinar nossos filhos a desejar as coisas certas. Seja gentil, pois todos que você encontra estão travando uma batalha difícil. Cada coração canta uma canção incompleta até que outro coração sussurre de volta. Aqueles que desejam cantar sempre encontram uma canção ao toque de um amante, todos se tornam poetas. Sábios falam porque têm algo a dizer, tolos, porque precisam dizer algo. Podemos perdoar facilmente uma criança que tem medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm
Medo da luz. Somente os mortos viram o fim da guerra. O preço que os homens bons pagam pela indiferença aos assuntos públicos é serem governados por homens malignos. Não force uma criança a aprender por meio da força ou rigidez, mas direcione-a através do que diverte sua mente, para que você possa descobrir com precisão a inclinação peculiar do gênio de cada um. Desejar ser amigo é um trabalho rápido, mas a amizade é uma fruta que amadurece lentamente. A felicidade é o significado e o propósito da vida, o objetivo e o fim da existência humana. Um amigo de todos é amigo de ninguém. A paciência é amarga, mas seu fruto é doce. Aqueles que educam bem as crianças são mais dignos de honra do que aqueles que as procriaram, pois estes apenas lhes deram a vida, aqueles lhes ensinaram a arte de viver bem. A verdadeira sabedoria vem em reconhecer a própria ignorância. O segredo da felicidade, você vê, não é encontrado em buscar mais, mas em desenvolver a capacidade de desfrutar menos. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. A maior riqueza é uma mente tranquila. A verdadeira grandeza consiste em sermos mestres de nós mesmos. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Não há caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. O maior prazer da vida está em fazer o que as pessoas dizem que você não pode fazer. Não importa quantas vezes você cai, mas quantas vezes você se levanta. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. A vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso. O otimismo é a fé que leva à conquista. Nada pode ser feito sem esperança e confiança. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Acredite em si mesmo e em tudo que você é, saiba que há algo dentro de você que é maior do que qualquer obstáculo. A vida é curta demais para ser pequena. A sorte favorece os ousados. A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Nunca é tarde demais para ser o que você poderia ter sido. O verdadeiro valor de uma pessoa é determinado pela medida em que ela liberta os outros. A ação é a chave fundamental para todo o sucesso. O segredo para sair na frente é começar. A vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você deve continuar em movimento. A excelência não é um presente, mas uma habilidade que requer prática. Não agimos corretamente porque somos excelentes, na verdade alcançamos a excelência agindo corretamente. A inovação musical é repleta de perigo para o Estado, pois quando os modos da música mudam, as leis fundamentais do Estado também mudam junto com eles. Você é minha estrela, também um observador do céu. E eu desejo que eu fosse o céu com bilhões de olhos para te admirar. O amor é simplesmente o nome para o desejo e a busca do todo. As pessoas são como sujeira, elas podem te nutrir e ajudar no seu crescimento como pessoa, ou podem inibir seu crescimento e fazer você murchar e morrer. As boas ações nos fortalecem e inspiram boas ações nos outros. A alma não leva nada consigo para o próximo mundo, exceto sua educação e cultura. No início da jornada para o próximo mundo, a educação e a cultura podem fornecer a maior assistência ou se tornar o maior fardo para a pessoa recém-falecida. Um herói nasce entre 100, um homem sábio é encontrado entre 1000, mas um talentoso pode não ser encontrado nem mesmo entre 100.000 homens. Eu ensinarei às crianças música, física e filosofia, mas, acima de tudo, música, pois os padrões na música e em todas as artes são as chaves para o aprendizado.
Os poetas se dedicam a coisas grandiosas e sábias que eles próprios não entendem. Perceber é sofrer. Quanto mais você sabe, mais percebe que não sabe. A energia da mente é a essência da vida. É durante nossos momentos mais sombrios que devemos nos concentrar para ver a luz. Aquele que não pode ser um bom seguidor não pode ser um bom líder. Sem amigos, ninguém gostaria de viver, mesmo que possuíssem todos os outros bens. Eu considero mais corajoso aquele que supera seus desejos do que aquele que conquista seus inimigos, pois a vitória mais difícil é sobre si mesmo. A pobreza é a mãe da revolução e do crime. O objetivo da arte é representar não a aparência externa das coisas, mas o seu significado interno. Não é suficiente vencer uma guerra, é mais importante organizar a paz. O antídoto para 50 inimigos é um amigo. O homem de mente elevada deve se importar mais com a verdade do que com o que as pessoas pensam. O prazer no trabalho coloca a perfeição na obra. Uma andorinha não faz o verão, assim como um dia ou um breve momento de felicidade não faz uma pessoa completamente feliz. Escreva bem, expresse-se como povo comum, mas pense como um sábio. O todo é maior do que a soma das partes. A aprendizagem não é brincadeira de criança, não podemos aprender sem dor. O homem é, por natureza, um ser social. Um indivíduo que é antissocial por natureza e não por acidente é insignificante ou mais do que humano. A sociedade é algo que precede o indivíduo. Qualquer um que não possa levar uma vida comum ou é tão autossuficiente a ponto de não precisar e, portanto, não participa da sociedade, é ou uma besta ou um deus. As coisas que precisamos aprender antes de poder fazê-las, aprendemos fazendo-as. Todas as ações humanas têm uma ou mais dessas 7 causas: acaso, natureza, compulsão, hábito, razão, paixão e desejo. Um bom professor protege seus alunos de sua própria influência. Esvazie seu copo para que possa ser preenchido, torne-se vazio para alcançar a totalidade. A derrota não é derrota a menos que seja aceita como uma realidade em sua própria mente. Pois é fácil criticar e quebrar o espírito dos outros, mas conhecer a si mesmo leva uma vida inteira. O grande erro é antecipar o resultado do engajamento. Você não deve estar pensando se termina em vitória ou derrota. Deixe a natureza seguir seu curso e suas ferramentas atingirão o momento certo. Quando outro te culpa, te odeia ou as pessoas expressam críticas semelhantes, vá até suas almas, penetre dentro delas e veja que tipo de pessoas elas são. Você deve perceber que não há necessidade de ficar ansioso por eles terem uma opinião particular sobre você. A primeira regra é manter um espírito tranquilo. A segunda é encarar as coisas de frente e conhecê-las pelo que são. Quanto mais graves são as consequências da raiva do que as causas dela. Não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você enquanto você vive. Enquanto está em seu poder, seja bom. Olhe bem para dentro de si mesmo. Há uma fonte de força que sempre surgirá se você sempre procurar. Aqui está uma regra para lembrar no futuro: quando algo te tentar a sentir amargura, não diga, isso é uma desgraça, mas suporte isso dignamente, isso é uma boa sorte. Quanto tempo se ganha ao não olhar para ver o que seu vizinho diz, faz ou pensa, mas apenas o que ele faz para torná-lo justo e sagrado? Não estou neste mundo para viver de acordo com suas expectativas, assim como você não está neste mundo para viver de acordo com as minhas. Saber não é suficiente, devemos aplicar. Querer não é suficiente, devemos fazer. Não ore por uma vida fácil, ore pela força para enfrentar uma vida difícil.
As batalhas da vida nem sempre são vencidas pelo homem mais forte ou mais rápido, mas mais cedo ou mais tarde, é o homem que pensa que pode vencer. Não é um aumento diário, mas uma diminuição diária. Corte o supérfluo, adapte o que é útil, rejeite o que é inútil e adicione o que é especificamente seu. Não se fixe em uma forma, adapte-a e construa sua própria e deixe-a crescer. Seja como a água. Se você ama a vida, não desperdice tempo, pois o tempo é o que a vida é feita. Seja feliz, mas nunca satisfeito. Quanto mais valorizamos as coisas, menos valorizamos a nós mesmos. Para o inferno com as circunstâncias, eu crio oportunidades. O guerreiro bem-sucedido é o homem comum com foco afiado como um laser. Não tema o fracasso. Não é o fracasso, mas a baixa ambição que é um crime em grandes tentativas. É glorioso até falhar. O tempo significa muito para mim, pois você vê, eu também sou um aprendiz e muitas vezes me perco na alegria de sempre estar desenvolvendo. Nenhum homem jamais foi sábio por acaso. Até que tenhamos começado a viver sem elas, não percebemos o quão desnecessárias muitas coisas são. Nós as temos usado não porque precisávamos delas, mas porque as tínhamos. Eles perdem o dia na expectativa da noite e a noite no medo do amanhecer. Associe-se a pessoas que têm probabilidade de te melhorar. Aquele que sofre mais do que o necessário sofre antes de ser necessário. Nunca me envergonharei de citar um autor ruim se a linha for boa. Apenas o tempo pode curar o que a razão não pode. A ignorância é a causa do medo. Adiar as coisas é o maior desperdício da vida. Isso rouba cada dia à medida que ele vem e nos nega o presente prometendo o futuro. O maior obstáculo para viver é a expectativa, que se prende ao amanhã e perde o hoje. Você está organizando um bom professor protege seus alunos de sua própria influência. Esvazie seu copo para que possa ser preenchido, torne-se vazio para alcançar a totalidade. A derrota não é derrota a menos que seja aceita como uma realidade em sua própria mente. Pois é fácil criticar e quebrar o espírito dos outros, mas conhecer a si mesmo leva uma vida inteira. O grande erro é antecipar o resultado do engajamento. Você não deve estar pensando se termina em vitória ou derrota. Deixe a natureza seguir seu curso e suas ferramentas atingirão o momento certo. Quando outro te culpa, te odeia ou as pessoas expressam críticas semelhantes, vá até suas almas, penetre dentro delas e veja que tipo de pessoas elas são. Você deve perceber que não há necessidade de ficar ansioso por eles terem uma opinião particular sobre você. A primeira regra é manter um espírito tranquilo. A segunda é encarar as coisas de frente e conhecê-las pelo que são. Quanto mais graves são as consequências da raiva do que as causas dela. Não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você enquanto você vive. Enquanto está em seu poder, seja bom. Olhe bem para dentro de si mesmo. Há uma fonte de força que sempre surgirá se você sempre procurar. Aqui está uma regra para lembrar no futuro, quando algo te tentar a sentir amargura, não diga, isso é uma desgraça, mas suporte isso dignamente, isso é uma boa sorte. Quanto tempo se ganha ao não olhar para ver o que seu vizinho diz, faz ou pensa, mas apenas o que ele faz para torná-lo justo e sagrado? Não estou neste mundo para viver de acordo com suas expectativas, assim como você não está neste mundo para viver de acordo com as minhas. Saber não é suficiente, devemos aplicar. Querer não é suficiente, devemos fazer. Não ore por uma vida fácil, ore pela força para enfrentar uma vida difícil. As batalhas da vida nem sempre são vencidas pelo homem mais forte ou mais rápido,
mas mais cedo ou mais tarde, é o homem que pensa que pode vencer. Não é um aumento diário, mas uma diminuição diária. Corte o supérfluo, adapte o que é útil, rejeite o que é inútil e adicione o que é especificamente seu. Não se fixe em uma forma, adapte-a e construa sua própria e deixe-a crescer. Seja como a água. Se você ama a vida, não desperdice tempo, pois o tempo é o que a vida é feita. Seja feliz, mas nunca satisfeito. Quanto mais valorizamos as coisas, menos valorizamos a nós mesmos. Para o inferno com as circunstâncias, eu crio oportunidades. O guerreiro bem-sucedido é o homem comum com foco afiado como um laser. Não tema o fracasso. Não é o fracasso, mas a baixa ambição que é um crime em grandes tentativas. É glorioso até falhar. O tempo significa muito para mim, pois você vê, eu também sou um aprendiz e muitas vezes me perco na alegria de sempre estar desenvolvendo. Nenhum homem jamais foi sábio por acaso. Até que tenhamos começado a viver sem elas, não percebemos o quão desnecessárias muitas coisas são. Nós as temos usado não porque precisávamos delas, mas porque as tínhamos. Eles perdem o dia na expectativa da noite e a noite no medo do amanhecer. Associe-se a pessoas que têm probabilidade de te melhorar. Aquele que sofre mais do que o necessário sofre antes de ser necessário. Nunca me envergonharei de citar um autor ruim se a linha for boa. Apenas o tempo pode curar o que a razão não pode. A ignorância é a causa do medo. Adiar as coisas é o maior desperdício da vida. Isso rouba cada dia à medida que ele vem e nos nega o presente prometendo o futuro. O maior obstáculo para viver é a expectativa, que se prende ao amanhã e perde o hoje. Se você viver em harmonia com a natureza, nunca será pobre. Se viver de acordo com o que os outros pensam, nunca será rico. Viver de verdade é viver para os outros. A chave para a imortalidade é primeiro viver uma vida que vale a pena ser lembrada. Ousar não ter caminho como caminho, não ter limitações como limitação. A ideia é que a água em movimento nunca fica estagnada, então continue fluindo. O conhecimento lhe dará poder, mas o caráter, respeito. Como você pensa, assim você se tornará. Os erros são sempre perdoáveis se tiver coragem de corrigi-los. Não temo o homem que praticou 10.000 chutes uma vez, mas temo o homem que praticou um chute 10.000 vezes. Se você sempre impõe limites a tudo o que faz, seja físico ou qualquer outra coisa, isso se espalhará para o seu trabalho e para a sua vida. Não há limites, há apenas platos, e você não deve ficar neles, deve ir além. Se você passa muito tempo pensando em algo, nunca conseguirá concluí-lo. Se você acha que algo é impossível, só tornará isso impossível. Quanto menos esforço, mais rápido e poderoso você será. O amor é como uma amizade pegando fogo, no começo é uma chama muito bonita, frequentemente quente e feroz, mas ainda apenas luz e tremeluzente. À medida que o amor envelhece, nossos corações amadurecem e nosso amor se torna frio, profundo, ardente e insaciável. Muitas pessoas dedicam suas vidas a concretizar um conceito de como deveriam ser, ao invés de se concretizarem. Essa diferença entre autoconcretização e autovisualização é muito importante, pois a maioria das pessoas vive apenas para sua imagem. O autoconhecimento envolve relacionamento. Conhecer a si mesmo é estudar a si mesmo em ação com outra pessoa. O relacionamento é um processo de autoavaliação e autorrevelação, é o espelho no qual você se descobre e se relaciona. Agora vejo que nunca encontrarei a luz, a menos que, como a vela, seja meu próprio combustível, consumindo a mim mesmo.
O espírito do indivíduo é determinado pelo seu pensamento dominante. Tome as coisas como elas são. Bata quando tiver que bater. Chute quando tiver que chutar. Se exibir é a falsa ideia de glória. No meio do caos reside a oportunidade. Embora não possamos controlar quais papéis nos são atribuídos, é nosso dever desempenhar nosso papel da melhor maneira possível e evitar reclamar disso. Onde quer que esteja e em quaisquer circunstâncias, dê uma atuação impecável. Primeiro aprenda o significado do que você diz e então fale. Nada grandioso é criado de repente, assim como um cacho de uvas ou uma figueira. Se você me diz que deseja uma figueira, eu respondo que eu preciso tempo. Deixe-a florescer primeiro, depois dar frutos e amadurecer. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que tem delas. Quem não considera o que possui como riqueza suficiente é infeliz, mesmo sendo dono do mundo. Quando seus pensamentos, palavras e ações formam um tecido contínuo, você simplifica seus esforços e assim elimina a preocupação e o medo. É hora de parar de ser vago. Se você deseja ser uma pessoa extraordinária, se deseja ser sábio, então deve identificar explicitamente o tipo de pessoa que aspira a se tornar. Há apenas um caminho para a felicidade, e é parar de se preocupar com coisas que estão além do nosso controle. A vida próspera só pode ser alcançada quando moderamos nossos desejos e percebemos o quão superficiais e passageiros eles são. Nenhum homem é livre senão o senhor de si mesmo. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. A liberdade é o único objetivo digno na vida, é alcançada ignorando coisas que estão além do nosso controle. Não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas podemos escolher como reagir a elas. A verdadeira disciplina é aquela em que nos disciplinamos para controlar nossos próprios desejos e impulsos. O conhecimento precisa ser aplicado. Ter conhecimento sem agir é como ter armas sem usá-las. A verdadeira sabedoria está em ver o extraordinário no comum, enxergar a beleza nas coisas simples da vida. O sucesso não é a chave para a felicidade. A felicidade é a chave para o sucesso. Se você ama o que faz, será bem-sucedido. A força não vem da capacidade física, mas de uma vontade indomável. O fracasso é apenas uma oportunidade para recomeçar de forma mais inteligente. Não se preocupe em falhar, preocupe-se em não tentar. Aquele que diz que pode e aquele que diz que não pode estão ambos geralmente certos. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Um homem sábio aprende com seus erros, um homem ainda mais sábio aprende com os erros dos outros. A educação não é a preparação para a vida, é a própria vida. A mente é como um paraquedas, só funciona se estiver aberta. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. O valor de uma ideia está na sua aplicação. A verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Acredite em si mesmo e em tudo que você é, saiba que há algo dentro de você que é maior do que qualquer obstáculo. O poder não vem de ganhar, mas de nunca desistir. Portanto, não desista, pois a única maneira de falhar é desistir. Seja cauteloso ao se envolver em amizades, mas quando estiver nelas, seja firme e constante. Se você não obtém o que deseja, sobe. Se obtém o que não quer, sobe, mesmo quando obtém exatamente o que deseja, ainda sofre porque não pode mantê-lo para sempre. Sua mente é seu dilema, ela quer ser livre da mudança, livre da dor, livre das obrigações. Vida e morte, mas a mudança é uma lei e uma quantidade de cumprimento. Alterará essa realidade.
O começo da sabedoria é a definição dos termos. Nunca se deve retribuir o mal nem maltratar alguém. Não importa quem tenha sido maltratado por ele. A coisa realmente importante não é apenas viver, mas viver bem. E viver bem significa, juntamente com coisas mais agradáveis na vida, viver de acordo com seus princípios. A maneira mais fácil não é esmagar os outros, mas melhorar a si mesmo. É mais rico aquele que está satisfeito com o mínimo, pois a satisfação é a riqueza da natureza. Às vezes, você é inimigos não para manter as pessoas fora, mas para ver quem se importa o suficiente para derrubá-los. Nenhum homem tem o direito de ser amador em questão de treinamento físico. É uma vergonha para um homem envelhecer sem conhecer a beleza e a força do que seu corpo é. Rapaz, quando o debate está perdido, a difamação se torna a arma do tentador. O segredo da felicidade, veja bem, não está em buscar mais, mas em desenvolver a capacidade de aproveitar. Não. Conhece-te a ti mesmo. Aquele que quer viver o mundo primeiro nega a si mesmo. A satisfação é a riqueza natural, e o luxo é a pobreza artificial. Entregue seu tempo em melhorar a si mesmo através da leitura das obras de outros homens, para que você possa facilmente obter o que outros trabalharam arduamente para conquistar. O único bem é o conhecimento e o único mal é a ignorância. Não faça aos outros o que te irrita se feito por eles. A verdadeira sabedoria nos alcança quando percebemos o quão pouco entendemos sobre a vida, nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Dos desejos mais profundos, muitas vezes surge o ódio mais mortal. Seja mais gentil do que o necessário com todos que encontrar, pois todos estão lutando alguma batalha. Se você quiser ser um bom selador, sele o pior cavalo, pois se você dominar um, poderá domar todos. Meu amigo, cuide de sua mente, conheça a ti mesmo, pois uma vez que nos conhecemos, podemos aprender a cuidar de nós mesmos. O amor mais ardente tem o fim mais frio. A vida contém duas tragédias, uma é não alcançar o desejo do coração. A outra é alcançá-lo. A inveja é a úlcera da alma. A melhor maneira de viver com honra neste mundo é ser o que fingimos ser. Eu sei que sou inteligente porque sei que não sei nada. Cada ação tem seus prazeres e seu preço. Prefiro o conhecimento à riqueza, pois um é passageiro e o outro é perpétuo. Não podemos viver melhor do que buscando nos tornar melhores. Podemos perdoar facilmente uma criança que tem medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Cuidado com a esterilidade de uma vida ocupada. Entender uma pergunta é metade de uma resposta. Você age como mortais em tudo o que temem e como imortais em tudo o que desejam. Apegue-se aos seus entusiasmos juvenis, você poderá usá-los melhor quando estiver mais velho. Se um homem não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento é favorável.